RFI Convida. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou nesta terça-feira a suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula. Essa decisão do STF é o assunto da nossa entrevista de hoje com Carol Proner, advogada, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das fundadoras da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que se encontra no Rio de Janeiro. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia, Elcio. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, mais uma vez, em conversar com a Rádio França Internacional. Carol, qual o significado dessa decisão do STF, que, vamos lembrar, por 3 votos a 2, declarou, então, o ex-juiz Sérgio Moro de parcialidade ao julgar o caso do triplex envolvendo o ex-presidente Lula? Bom, Elcio, é uma decisão importante, mais abrangente do que a decisão da semana passada do ministro Fachin, que anulou as sentenças relativas a uma questão jurídica de competência do juízo de Curitiba, destinado agora ao Distrito Federal. Esta decisão de ontem é uma decisão que, por maioria, entendeu que o habeas corpus é um instrumento válido e adequado para aferir a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. A decisão finalmente reconhece, por 3 votos a 2, que a conduta do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, no caso do triplex e, de modo geral, extensivo aos casos, embora isso não tenha sido abordado na decisão do ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro não observou o princípio da imparcialidade de juízo, quer dizer, ele atuou com parcialidade. De alguma forma, ele atuou com intencionalidade na produção das provas ilegais, na condução dos tempos do processo, e interferiu num resultado que pode ser considerado violatório ao princípio do justo processo, do devido processo legal. Então, uma decisão importante que, por um lado, assegura os direitos próprios de um habeas corpus, direitos de liberdade do ex-presidente Lula, inclusive liberdade de direitos políticos, mas também responsabiliza, né, a violação de um princípio que define estruturalmente o pressuposto de um justo processo. Agora, no caso, então, Carol, o que o ex-presidente Lula pode fazer, então, uma vez que esse julgamento dele foi considerado, então, suspeito pelo juiz Sérgio Moro? O ex-presidente Lula já tinha assegurado seus direitos políticos pela decisão da semana passada, por isso que eu faço a referência, embora ainda havia a possibilidade, pela decisão monocrática do ex-ministro Fachin, tanto de recuperar os processos recomeçarem em outro juízo, no lugar correto, digamos, né, na vara do Distrito Federal, numa das varas do Distrito Federal, ou então até a revisão ser revisitada pelo Pleno. Era uma ameaça, portanto, de certa forma, dos processos voltarem a incidir sobre o ex-presidente. Com a decisão ontem da segunda turma, o que se julgou foi uma questão processual básica de existência do processo. Quer dizer, a partir de agora, os processos contra Lula, julgados ou instruídos pelo ex-juiz Sérgio Moro, não têm mais validade. E isso assegura ao ex-presidente, do ponto de vista político e do ponto de vista da cidadania mesmo, toda a recuperação dos seus direitos. É como se nunca tivesse sido julgado, como se o processo não tivesse existido ou não devesse ter existido. Isso significa, por fim, que ele pode exercer, inclusive, a candidatura à eleição de 2022, que é o impacto político mais aguardado, né? Ou mais temido, a depender da posição política que se possa ter a respeito do caso. Agora, Carol, em seu voto, o ministro Gilmar Mendes declarou que este é o maior escândalo da história jurídica do país e, com relação ao combate à corrupção, segundo ele, abre aspas, não se combate crime cometendo crime. No caso, depois de todo esse processo, que durou tantos anos, o judiciário, de um modo geral, sai fortalecido dessa decisão ou o contrário? O contrário, obviamente. O sistema de justiça brasileiro tem uma imagem péssima mundo afora. Na França, nós fizemos essa denúncia há muitos anos, inclusive aqui na Rádio França Internacional, e a imagem do Poder Judiciário por corrupção funcional de setores do sistema de justiça muito comprometida. A decisão de ontem, embora não tenha abrangido como argumento probatório as mensagens da spoofing, dessa operação, né, do hacker, das informações de diálogos entre Ministério Público, procuradores e juiz, não tenham sido aproveitadas como prova para
formar o convencimento dos ministros que julgaram, isso ficou muito claro na decisão, elas serviram para ilustrar, para delinear, para ressaltar o conluio que houve entre juiz e fiscais, de modo que, sem dúvida nenhuma, é o maior escândalo jurídico do país, com consequências econômicas inacreditáveis. Agora estão sendo mensurados os efeitos econômicos da Operação Lava Jato e são terríveis, porque destruiu o tecido empresarial da construção civil e a questão também da indústria de gás e óleo no país. Então, é uma consequência econômica também muito grave e por um argumento de combate à corrupção, que é um argumento legítimo. Nós somos a favor do combate à corrupção, mas não destruindo a economia e destruindo a opção política de uma nação. Justamente, Carol, como fica, então, essa questão do combate à corrupção, que é uma aspiração, claro, muito legítima, né, do povo brasileiro, a partir de todas essas decisões, algumas delas, então, que corrigem alguns disfuncionamentos da justiça, como foi o caso da decisão de ontem do STF? Elcio, acho que é um grande alerta, não só para o Brasil, como para o sistema internacional de combate à corrupção, o que aconteceu no Brasil. Acho que serve de modelo de como não fazer o combate à corrupção. É importante combater a corrupção com transparência, com autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público, mas sem violar tratados de cooperação penal que vulneram a soberania do país. Nós sabemos que hoje outros países mais fortes economicamente, veem no combate à corrupção uma estratégia, inclusive regional. Isso não é teoria da conspiração. E a América Latina está percebendo que esses instrumentos de cooperação internacional podem servir, inclusive, para diferentes tipos de ingerência internacional na soberania dos Estados. O sistema lastreado em dólar, o sistema bancário e financeiro internacional muito hegemônico em determinados casos, também vulnera a soberania. Aqui, com a ajuda de funcionários que lesaram o interesse público em favorecimento de interesses internacionais ou até de interesses próprios, pessoais, é um grande alerta de que podemos estar muito vulneráveis. Precisamos de mecanismos para assegurar o cumprimento do combate à corrupção sem vulneração da soberania e da jurisdição nacional. Isso é o mais importante agora, refazer o sistema de combate sem vulnerar os interesses soberanos. Em relação a isso, então, você comentou de uma decisão anterior do STF que considerou o Foro de Curitiba incompetente para julgar casos do ex-presidente Lula, enviando, então, os processos para o Foro de Brasília. Existe, na sua opinião, Carol, garantias efetivas de que, neste outro foro, o ex-presidente terá um julgamento dentro das regras aí e das normas da justiça? Se eu dissesse a você que tenho certeza que nada acontecerá, estaria mentindo, porque até hoje, depois de 5 anos, dizendo, eu pelo menos 3, que a defesa técnica, os advogados técnicos do caso, haviam dito que o foro não era Curitiba, só 3 anos depois é que isso foi reconhecido. De modo que a decisão monocrática do ex-ministro Fachin gera uma dúvida contraditória a respeito do seu próprio comportamento durante todo esse processo da Lava Jato. E o envio dessa própria decisão para revisão no pleno também gera dúvidas. Por que está fazendo isso? Por que toma uma decisão tão brusca e tão definitiva e depois pede para ser revisado pelo pleno, onde há opiniões divergentes a respeito da Lava Jato? Então, o sistema de justiça brasileiro está muito desacreditado. É preciso encerrar essa situação de perseguição política e, ao mesmo tempo, nós temos dúvidas, e as dúvidas decorrem justamente do comportamento da mídia hegemônica no Brasil, que continua dando a notícia parcialmente. Há uma parcialidade no sistema midiático brasileiro, que também deveria ter sido julgado, e de certa forma foi, no comportamento do juiz de ontem, porque sem a aliança entre mídia e judiciário, nós não teríamos a condenação política e a prisão por 580 dias do maior líder popular do Brasil, poderia ter ganhado as eleições e evitado a chegada ao poder de Jair Bolsonaro, por exemplo. No caso, então, Carol Proner, como que você avalia, então, o avanço que vai ter essa questão da judicialização dentro do âmbito da política no Brasil, né? Vocês da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia vêm denunciando, né, todo esse processo, né, da interferência do judiciário na política, né? Como você acha que essas decisões vão fazer avançar as discussões, os debates acerca dessa questão? A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, assim como outros grupos, o Grupo Prerrogativas também, outros grupos todos de juristas pela democracia que se movimentaram nesse período,
tem uma grande preocupação, porque a Lava Jato deixa um saldo negativo no sistema de justiça, criou adeptos e tem todo um grupo, tanto de procuradores quanto de juízes, que são, digamos, contaminados por essa cultura autoritária da judicialização da política no país, que combina muito bem também com sistemas autoritários, austeros do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. O judiciário austero e autoritário é consequência também da política e da economia no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, há uma preocupação para que voltem a ser restabelecidos os cânones de garantias processuais, né, constitucionais. Nós temos uma Constituição que assegura os direitos que também estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Europeia, na Convenção Interamericana, em todo o sistema de convencionalidade dos sistemas mais modernos, mais protetivos e garantistas do mundo. Então, nós não podemos seguir a senda do autoritarismo judicial e da judicialização da política. Essa é uma preocupação, porque, infelizmente, o lavajatismo, como a gente diz aqui, esse saldo negativo, desde 2014, provocou um efeito de autoritarismo judicial que não acontece só nos casos contra o PT ou contra a esquerda, mas, de modo generalizado, contra os mais vulneráveis da sociedade. Já estava de uma forma discriminatória no superencarceramento, contra a população negra, contra a população pobre, agora se estende também a questões religiosas e a questões políticas de modo geral, uma cultura que temos que combater. Carol Proner, advogada, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das fundadoras da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Obrigada e bom dia, Elcio.